Olá, você já parou para pensar que grande parte do que você faz no seu dia não traz resultados reais? A verdade é que 80% da sua energia, do seu tempo e até do seu dinheiro estão indo embora em coisas que quase não importam para você. Existe uma regra simples que pode mudar isso hoje mesmo, é a regra do 80-20. Você já ouviu falar? E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ferramentas práticas para aplicar essa lógica no seu cotidiano, cortar os excessos e transformar a sua vida de forma inteligente. Fica comigo até o final, porque você vai perceber que viver com mais resultados e menos esforço é totalmente possível. Vamos lá? A regra do 80-20, também chamada de princípio de Pareto, que foi quem bolou essa regra, afirma que em muitos fenômenos da vida, 80% dos resultados vêm de apenas 20% das causas. Olha que interessante. Em outras palavras, como é que isso se aplica na nossa vida? Uma pequena parte dos esforços que você faz gera a maior parte dos efeitos que você espera. Imagine que você pudesse aplicar, então, na sua vida, essa regra, perceber onde agir nesses 20%. Pareto percebeu que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ele era economista. Desde então, ele pegou essa lógica e percebeu que se mostrava aplicável em diversas áreas. Eu vou dar aqui vários exemplos para vocês. 20% dos clientes costumam gerar 80% do faturamento. 20% das tarefas que você faz traz 80% dos resultados que você espera. Quando você está estudando, lendo um livro, por exemplo, tem até empresas se aproveitando disso. 20% dos capítulos ou tópicos de uma matéria, de um livro até, contém 80% das informações essenciais. Isso para provas, para a prática clínica, até para o seu próprio conhecimento mesmo, desenvolvimento. 20% dos hábitos, como sono, alimentação, atividade física, são responsáveis por 80% do bem-estar. 20% das despesas representam 80% do gasto total. E controlar essas principais despesas já gera um grande impacto. 20% das pessoas na sua vida trazem 80% da satisfação e apoio emocional. 20% das habilidades dominadas podem responder por 80% do seu reconhecimento profissional. 20% dos conteúdos postados podem gerar 80% do engajamento. 20% das tarefas do dia produzem 80% da produtividade. Perceba, tudo isso aqui, todas essas áreas que nós falamos, área financeira, área de relacionamentos, área de saúde, área de carreira, área de mídias sociais, área de gestão de tempo, obedecem essa regra. E como seria se a gente pudesse dominar essa regra e aplicar no nosso dia a dia? Como seria isso? Eu vou te entregar agora 5 ferramentas que você pode aplicar hoje, imediatamente, a partir de agora, após assistir esse vídeo, que podem virar a chave da sua vida com relação a essa regra. E você agir exatamente nos 20% das suas ações no seu dia, do que você tem controle, que realmente tem impacto em 80% dos resultados que você espera. Vamos lá. Essas ferramentas que eu separei aqui para te passar, baseado nessa regra do 80-20, eu preparei para você, porque existem muitas outras, digamos assim, ferramentas que você pode utilizar nesse sentido, de focar nesses 20% de ações durante o dia que vão ter o maior resultado para você na sua vida. Imagine que você pudesse fazer isso. Então, essas 5 ferramentas, preparadas cuidadosamente para você, resumem, traduzem o que de melhor pode ser aproveitado nessa regra. E aqui vai a primeira. Essa eu coloquei como primeira porque é a mais impactante. Pare de tentar controlar o que você não tem controle. Olha só, essa aqui realmente eu pensei bastante sobre todas as ferramentas possíveis para entregar para vocês. E comparando umas com as outras, sem dúvida, essa é a mais importante, é a mais poderosa. Por quê? Porque a nossa mente dá atenção a tudo que acontece, aos outros, ao que os outros solicitam, ao que o ambiente solicita, os aplicativos, os celulares e o ambiente. E a gente perde muito tempo da nossa vida tentando controlar essas coisas que são incontroláveis, estão fora
do nosso controle, da nossa, digamos assim, do nosso ciclo de influência na vida. Nós temos três círculos de influência na vida. Nós temos um círculo maior, mais amplo, que a gente não tem influência nenhuma, a gente não tem controle nenhum, e muita gente fica perdido nesse círculo, que é justamente o clima, o governo, o fim do mundo, as guerras que estão acontecendo em outros países, muitas vezes questões políticas também, a inflação, o preço dos combustíveis, essas coisas existem, influenciam, claro, a nossa vida, mas elas estão fora do nosso controle, da nossa capacidade de controlar. Você deve abandonar isso aí, tirar isso da sua mente, porque isso aí só faz te atrapalhar. Fica dentro daquela parte do dia que você age, que você pensa, que não tem influência nenhuma nos resultados que você espera para a sua vida. E por que é importante você fazer isso? Porque o cérebro ele tem uma capacidade de processamento limitada. Ele tem uma quantidade de energia limitada. Não são ilimitadas. Esses processos mentais não são ilimitados. Você não consegue processar muita coisa. É por isso que você fica exausto no final do dia. É porque você tentou processar muita coisa. Que muita coisa é essa? Primeiro, as coisas que você não tem controle. Segundo, existe um outro círculo menor, que são as coisas que você tem um controle parcial. Por exemplo, exemplos de coisas que você tem um controle parcial. As suas emoções, por exemplo. Suas emoções. Você tem um controle parcial, porque elas surgem, mas você pode controlar o que você faz com elas a partir daquele momento. O seu desenvolvimento profissional dentro de uma empresa depende em grande parte de você, mas depende também dos outros, depende do seu chefe lhe promover, depende. Então, o seu desenvolvimento dentro da empresa, quer dizer, você tem um controle parcial. Eu posso colocar minha atenção nisso? Posso tentar controlar isso? Parcialmente, em um segundo plano, porque a gente deve colocar o nosso foco, a gente deve tentar controlar plenamente o que a gente tem controle total, que está dentro do nosso ciclo de influência, que é menor ainda das coisas que eu tenho controle total. Por exemplo, o que eu faço com as emoções que eu sinto, que aparecem, que surgem em mim? O que eu faço com meus pensamentos? Eu observo meus pensamentos e o que eu faço. Como eu reajo, eu não tenho controle sobre o que acontece, mas eu tenho controle sobre como eu reajo ao que acontece. Olha que interessante. Eu tenho controle sobre o que eu como. Eu escolho o que eu como. Eu tenho controle sobre muitas coisas na minha vida, mas que eu desperdiço essa energia que eu poderia colocar nessas coisas que eu tenho controle. Eu desperdiço como? Colocando a minha atenção, tentando controlar as coisas que eu não tenho controle ou que eu tenho controle parcial. O que é que isso gera? Perda de energia, perda de capacidade de processamento, você fica exausto, aí não consegue mais agir nas coisas que você tem controle. Frustração, decepção, desânimo, perda de entusiasmo, que são péssimos para a sua vida. Então, você tem que focar no que você tem controle. Porque você vai ter uma vida mais leve, você vai ter mais leveza quando você abrir mão do que não te pertence. Essa coisa do que me pertence e do que não me pertence. As coisas que estão fora do meu controle não me pertencem. A maior parte das pessoas tenta muito controlar os outros, como os outros vão agir, como os outros vão nos avaliar, nos julgar. Como a gente foca muito no resultado, a gente tem apego ao resultado. O resultado a gente não tem controle. A gente tem controle do processo, a gente tem controle do planejamento das metas, mas a gente não tem controle do resultado, porque no resultado tem muito acaso também. Tem influências de coisas que nós não temos nem noção. O que é que a mente faz? Quando o resultado é satisfatório, a mente tende a atribuir a você mesmo, digamos assim, o protagonismo do que aconteceu, que você é bom, você é fantástico, você teve uma influência muito importante no resultado. Quando dá errado, o que é que a mente faz? Ela afasta você da responsabilidade, culpa os outros. Isso acontece muito nas empresas, entre as equipes. Então, se você fizer essa primeira ferramenta, aplicar essa primeira ferramenta a partir de hoje, pare de tentar controlar o que você não tem controle, ou que você tem controle parcial. Você já vai ter
uma mudança muito importante nos resultados da sua vida, os resultados que você espera, que você vai estar atuando dentro desses 20%, que tem 80% dos resultados na sua vida, a regra do 80-20. A segunda ferramenta que eu separei para você é a Fique em Silêncio. Fique em silêncio. Eu acho que por essa vocês não esperavam. Eu chamo isso de silêncio estratégico. Porque ele é ativo, ele é intencional. Ele não é um silêncio, digamos assim, de passividade, não. Ele não é um silêncio de introspecção ou de resignação, não. Ele é um silêncio estratégico, ele é ativo, ele é intencional. Ele surge do autocontrole. Porque é muito fácil você reagir ao ambiente, ao mundo, às pessoas e até às suas sensações, suas emoções e seus sentimentos com o hábito de falar. E aí você busca validação, você busca que a outra pessoa te dê um espelho, você não deixa a outra pessoa falar, você já está preparando a sua resposta, você não dá tempo para que você possa separar o estímulo da resposta e para isso ter uma resposta melhor. Quando você faz isso, quando você fizer isso, a sua palavra vai ganhar peso. A sua palavra vai ganhar peso, tá? E o que é mais interessante, esse silêncio, ele não é só um silêncio externo que eu quero que você aplique. Eu quero que você fique em silêncio também internamente. E o que é isso, esse silêncio interno? É com relação aos seus pensamentos e às suas emoções. Olha que interessante. Tem gente que passa o dia todo com pensamentos intrusivos, com pensamentos em looping, entrando na sua mente, controlando toda, digamos assim, interrompendo esse silêncio interior que você tem que buscar. E o que é que acontece como consequência dessas pessoas que passam o dia todo com esse barulho mental, esse ruído mental? A gente chama também de ruminação. Você pega um pensamento e fica em loop, pensando nele o tempo todo, ruminando. As consequências é que você também perde energia, você também perde capacidade de processamento, você também se esgota e você deixa de colocar a sua atenção, o seu foco nesses 20% das ações que você escolheu dar atenção, que você tem controle. Por que é que eu fiz isso? Porque eu me perdi no meu silêncio interior. Eu me perdi no meu silêncio interior e eu me perdi também no meu silêncio exterior. No meu silêncio interior, porque eu permiti que os pensamentos e as emoções me atrapalhassem. E aí eu desviei meu foco para isso. E no silêncio exterior, porque quando a gente começa a falar, a gente entra nesse jogo do espelho social. Se você começa a falar, você começa a se comprometer. E você pode adiar uma decisão. Você não precisa decidir a coisa imediatamente, no momento que você sofre pressão. Aliás, existe uma forma de, digamos assim, de você se posicionar. Os empresários usam muito isso em reuniões importantes, quando eles são pressionados sobre alguma coisa que eles precisam responder. O que é que eles fazem? Eles dizem que essa decisão não está no domínio deles. Eles jogam a responsabilidade para outra pessoa. E aí a outra pessoa que está pressionando ele, o empresário, não pode mais, não tem mais argumento. Ele diz, olha, isso aí quem decide não sou eu. Mas mesmo sabendo que ele é o CEO, ele é o dono da empresa, mas ele se sai daquela pressão para não ter uma resposta imediata, não falar. Isso é uma prática de silêncio também. Fique em silêncio. E não esqueça, silêncio interior e silêncio exterior. Tem que ser os dois juntos. Eles potencializam a primeira ferramenta. A terceira ferramenta é você ter uma mentalidade vencedora. Isso é muito amplo, eu sei. Você tem uma mentalidade vencedora, é muito amplo. Mas eu vou colocar aqui as características da mentalidade vencedora mais importantes, que são disciplina, confiança e coragem. Veja, você não pode ficar só no pensamento. Pensamento é a origem de tudo que a gente cria. Pensamento, emoção, mas tem que ter ação. Tem que ter ação. E na mentalidade vencedora, essa ação, ela é uma ação intencional. É uma ação
que você não precisa mais de tempo, você precisa de atitude. Você para de esperar estar pronto. Você não espera pela motivação para agir, você não espera estar pronto para agir. E diante do obstáculo, você pensa, o que é que eu posso fazer para superar? Nesse caso, da mentalidade vencedora, o fracasso, porque você tentou, se você não tentar, você não tem fracasso. O fracasso, ele é um feedback, ele é um companheiro, é um aliado. Porque o contrário do sucesso não é o fracasso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Ninguém tem sucesso sem fracassar, ninguém. Olha que interessante. Se você não está fracassando, é porque você não está tentando. Você não está tendo uma mentalidade vencedora. Você não está tendo atitude. Se você observar aí as pessoas que você admira, as pessoas que você acha que tem muito sucesso na vida, você pode ter certeza que eles fracassaram mais vezes do que você já tentou fazer qualquer coisa na sua vida. Porque todas as pessoas que realizaram ou realizam ou vão realizar coisas incríveis na vida, elas vão fracassar muito. Pode ter certeza. Porque na mentalidade vencedora, você aceita o fracasso como um feedback. E esse continuar tentando, não é um continuar tentando burro. É um continuar tentando inteligente, estratégico. Em que você vai continuar tentando, mas de uma forma diferente. Você vai usar a sua imaginação, a sua inteligência para tentar de uma forma inteligente. Talvez até após adquirir mais aptidão, mais capacidade. Isso é a base da mentalidade vencedora. É saber que aprender é muito mais importante do que saber. Porque o saber, o que você sabe, só te levou até o nível que você está. Para você passar para um outro nível, tem algo que você não sabe. E você precisa aprender. Isso é a mentalidade vencedora. Aplicando junto com a primeira ferramenta, tá? Que é pare de tentar controlar o que você não tem controle, fique em silêncio, interno e externo. Você aplicando a mentalidade vencedora, juntamente com as outras duas ferramentas, você potencializa mais ainda. Elas se potencializam. É uma espécie de sinergia. A quarta e a quinta também. A quarta ferramenta é mude a forma como você aparece no mundo. Eu levei um tempo para separar essa ferramenta aqui. Mas depois que ela surgiu na minha mente para entregar para vocês, eu fiquei muito contente. Porque ela está em quarto lugar, porque ela precisa das outras três. Mas ela é muito poderosa em relação a essa regra 80-20. Em relação a você conseguir atuar nos 20% das suas ações que terão mais resultado na sua vida. Então, de 80%. E o que é essa forma de aparecer para o mundo? É em duas formas. A forma externa e a forma interna. Claro que a fisicabilidade, a aparência, como você se apresenta, o tom de voz que você escolhe, a postura, a vestimenta, o autocuidado, tudo isso influencia muito nos seus resultados. Influencia demais, potencializa as outras ferramentas que eu te passei até agora. Isso aqui potencializa. Porque hoje a imagem é muito importante, a aparência. Você não pode só ser, você tem que parecer ser. Ser é mais importante do que parecer ser. Mas hoje no mundo a imagem é muito importante. A forma como as pessoas te veem, né? A melhor selfie, o perfil, isso tudo, esse cuidado, esse autocuidado, essa forma de se apresentar, ela é muito importante. Agora, a parte interna dessa forma como você aparece para o mundo, sem ela, essa aparência externa fica vazia. Porque numa fotografia, você pode até congelar essa imagem externa. Mas no presente, na interação, digamos assim, em reuniões, em convívio, você não vai conseguir sustentar essa aparência externa sem aparecer para o mundo na forma como você aparece para o mundo internamente. Que é o quê? Ânimo, disposição, coragem, entusiasmo. Quer dizer, a energia que você carrega. Essa energia, essa forma que você aparece no mundo, internamente, essa energia que você carrega, ela está muito relacionada às outras três ferramentas. Por quê? É basicamente como você se sente. É como você dá foco. Qual é o foco que você está dando para o que você está sentindo? Qual é a qualidade das suas emoções que você está dando mais atenção?
é que vão revelar essa energia que você carrega. Não estou falando de você ter mais motivação, não. Porque a motivação é uma emoção, né? Tem dia que a gente está mais motivado, tem dia que a gente está menos. A disciplina é mais importante do que a motivação. Mas aqui eu estou falando em um cuidado com a sua energia, tá? Ou seja, como você aparece. Motivação é uma coisa interna. Você pode estar motivado ou não. Mas como você manifesta isso é a sua energia. Como você... Porque também, se você está muito motivado, mas você tem uma energia de quem está frustrado, isso não adianta nada. Você está transparecendo frustração, não adianta nada. Se você está desmotivado, mas mesmo assim, você encontra entusiasmo, você encontra ação, você encontra coragem, e você faz também esse misto com a sua fisicabilidade, a sua aparência, seu tom de voz, sua postura, é como você realmente aparece para o mundo. Então a ferramenta é mude a forma como você aparece para o mundo. E evite as sinusoides. Que é, hoje eu estou bem, hoje eu estou aparecendo para o mundo bem, ou seja, uma apresentação externa e interna legal, todo mundo notou, que bom. Aí amanhã não. Amanhã, no próximo dia eu já estarei para baixo, desmotivado. Então eu estou desmotivado para me arrumar, estou desmotivado, a minha energia está baixa, estou calado. Não, evite a sinusoide. Tenha também, nessa forma como você aparece no mundo, utilize as outras ferramentas para você ter estabilidade. Escolher a sua forma de se apresentar ao mundo, de aparecer. Essa é a sua decisão, isso é uma decisão sua. Por último, a quinta ferramenta, também muito importante, é desenvolva liderança. Não tem como você chegar ao máximo potencial dessa regra, ou seja, você extrair, você focar nesses 20% das suas ações que dão 80% dos seus resultados sem você desenvolver liderança. E essa liderança também em duas fases. Autoliderança, liderança interna e liderança externa. Não adianta, um líder que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é um líder, né, pessoal? Às vezes ele pode ter poder, esse poder, digamos assim, institucional, mas ele não tem poder pessoal. Porque só tem poder pessoal, só tem liderança externa quem tem liderança interna, quem tem autoliderança. Para você desenvolver autoliderança, você aplicando as 4 ferramentas iniciais que nós falamos, que são: pare de tentar controlar o que você não tem controle, fique em silêncio, interno e externo, tenha mentalidade vencedora, mude a forma como você aparece no mundo. Você consegue desenvolver uma autoliderança também, porque elas te ajudam nisso. Autoliderança é você ter integridade. Autoliderança é você falar o que você pensa e fazer o que você fala. Para isso, você precisa ter autoliderança. Você não pode faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode. Aí você vai se perder também. Você vai deixar de aproveitar o máximo dessa regra do 80-20. Então, primeiro, liderar a si mesmo. Eu sei o que é que eu tenho que fazer e eu faço. Isso gera autoconfiança também. E ela te traz uma coisa muito importante, que é sonhar grande e agir grande. Tem muita gente que só sonha grande, fica incompleto, perde a capacidade. Porque para você sonhar grande, você tem que agir grande. Não há a menor possibilidade. E aí as pessoas pensam na pílula mágica, né? As pessoas que não querem ter autoliderança nem liderança, elas pensam na pílula mágica, que é uma coisa mágica que vai acontecer, que vai trazer isso que você quer para você. Você não quer ter autoliderança para ir em direção a isso que você quer. Não. Você quer que alguma coisa mágica traga isso para você. Isso é um viés da mente. Aí você fica enviesado. Você sonha grande, mas age pequeno. E você não pode fugir de que a sua vida hoje é um reflexo da sua autoliderança no passado. O emprego que você tem hoje, os relacionamentos que você tem hoje, as amizades, os resultados financeiros. Não há como fechar os olhos para isso. Que eles são um reflexo da sua autoliderança no passado. Isso é uma notícia que talvez para alguém seja assustadora. Mas por outro lado, você tem que pensar
que os resultados que você vai ter no futuro dependem da sua autoliderança agora. Então, você tem que agir mesmo que você não tenha vontade ou motivação. Você não pode, quem tem autoliderança, quem lidera a si mesmo e lidera os outros, não coloca as emoções como porteiro da sua mente. Ele não deixa as emoções no controle. Ele controla as próprias emoções. E isso interfere de uma forma avassaladora nos resultados de quem faz. Se você aplicar essas 5 ferramentas que eu ensinei hoje, você vai ter um resultado grandioso na sua vida imediatamente, tá? Pessoal, façam perguntas aqui que eu respondo. Não esqueça, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, um vídeo novo aqui no meu canal. E até a próxima semana. Abraço!